Shalom, Shalom! povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada, esse pão fresquinho do céu, né? Esse é o nosso propósito, um devocional por dia, um capítulo. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, quase que finalizando, né, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos. Então fica conosco até o término desse devocional, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. Amém! Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E esse capítulo 26 é um capítulo maravilhoso. Verdade. Quando a gente entende esse contexto, a gente fica assim mais fascinado e mais apaixonado ainda pela pessoa de Paulo, e a gente entende que verdadeiramente Deus se manifestava através de Paulo. E olha só, depois, né, aqui dando continuidade do capítulo 25, depois deles terem ali Festo e o rei Agripa terem falado e conversado a respeito de Paulo, olha o que acontece. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Então aqui o que ele fala, né? Ele elogia o rei Agripa, porque ele fala: você entende do que eu vou falar. Ele entende porque assim, o rei Agripas, né, quem que era esse homem? Esse homem era um rei, né, como um rei judeu. Ele tinha o poder de indicar e nomear os sumos sacerdotes. Controlava as finanças e toda a administração geral do templo. E era consultado pelo Império Romano em tudo que se referia a questões religiosas e judaicas, né? Essa foi uma das razões pelas quais Festo tinha interesse em que Agripa fizesse uma avaliação do caso de Paulo, pois Roma não interferia a respeito e respeitava, né, os cultos dos povos que dominavam, desejando apenas a submissão política, econômica e a ordem social. Esse foi um dos motivos que os gregos têm influenciado tantas as artes e quanto ao modo de pensar dos romanos, pois ainda que dominados militarmente, tornaram-se os dominadores da cultura de Roma. Então quer dizer, né? Festo, como ele não entendia e não conseguia, dentro daquele contexto, entender o porquê Félix manteve Paulo preso e porque aquele homem estava sendo julgado, porque desconhecia os costumes da religião, ele, como Rodolfo bem explicou aqui, né? Ele queria a opinião de Agripa. E aqui Paulo continua dizendo: mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, aí ele começa a contar o seu testemunho. E é muito lindo porque Paulo ele escolhe bem as palavras aqui. Ele diz, quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles. A princípio, se assim o quiserem, testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ou seja, Paulo está falando aqui, eu fui um fariseu dos fariseus. E aqui, conforme a seita mais severa da nossa religião, ele continua: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar.
É no tocante a essa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite entre os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, o perseguia. Então Paulo tocou aqui num ponto-chave, que era a ressurreição, porque o rei Agripa era duas seitas dentro do Sinédrio, eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus, que eram ali da linhagem dos levitas, eles acreditavam na ressurreição, só que os fariseus não. Então havia dentro do próprio Sinédrio uma divisão entre essas duas seitas que comandavam ali a religião, só que eles caminhavam harmoniosamente. Só que Paulo, ele chega no ponto aqui, o qual ele fala assim de uma maneira que não vem ali ser muito declarado que ele está querendo se referir à ressurreição de Jesus. Então ele está indo pelas beiradas, como que diz, muito sabiamente, para chegar onde ele quer. E aqui ele fala que ele era a favor de quando muitos eram condenados. Ali naquele contexto de Estevão, quando eles colocam as suas vestes, as suas roupas aos pés de Paulo, ele, como uma pessoa que era daquele meio, era como se ele estivesse consentindo com aquela situação. Então aqui ele está falando, eu até consenti com a morte de muitos dos seguidores. E daí ele continua, com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e afirma-te sobre os teus pés, porque isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás, do poder de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição. Então ele chega aqui, né? No final de tudo, sendo o primeiro da ressurreição, o Cristo, né? Ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. E quando Paulo chega nesse ponto aqui, Festo, ele se manifesta. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Porque quando Paulo fala aqui dos gentios e dessa... Festo só entende assim, chegou no meu povo. Epa, peraí, o que ele está dizendo?
né? Que esse Deus aí também veio pro meu povo e tal. E ele ali meio sem entender, mas ele fala assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, diga essas palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Então ele começa a meio que apelar para Agripa, meio que em defesa dele, pelo que sou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Aí ele deu um checkmate. Aí nesse ponto aí agora ele quebrou as pernas do rei Agripas. Porque assim, se ele falasse sim, eu acredito, ele ia pegar ele pela lei dos profetas. E se ele falasse que não, ele ia falar de Jesus. Aí ele tentou assim, tipo, se esquivar, sair, porque o Paulo deu um checkmate nele. A gente vê, pode continuar, amor. 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades e me fazes cristão? Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto por essas cadeias. O meu aqui fala assim, diante de que Paulo declarou, seja em pouco ou em muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas, né? Livres desse sistema religioso, livre desse sistema judaico que somente os judeus que são circuncisos, que seguem essa tradição, que pertence a Deus, e não os gentios, os demais povos que também não nasceram nessa cultura religiosa, que pertence a Deus. É isso que ele estava querendo dizer, enfatizar. Né? E aí ele praticamente fechou, né? Fechou com chave de ouro, porque ali, Festo, muitas pessoas usam esse texto isoladamente, que Festo fala para Paulo que ele está ficando louco, para dizer que as pessoas que estudam teologia ou que estudam demais, que essas pessoas elas se tornam loucas, né? Só que, na verdade, né, Paulo ele fala que não, eu não estou louco, né? O que acontece eu estou falando a verdade. Então Paulo, de uma forma muito linda, ele se defende aqui. Fala, oi, Laninha. E aí, quando, né, o Paulo ele vai e fala isso para o rei Agripa, olha o que acontece. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, que é a esposa do rei Agripa, que estava ali ouvindo tudo, bem como os que estavam sentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então o rei Agripa falou: você quer minha opinião? A minha opinião é: esse homem não tem culpa de nada. Esse homem não merece ser morto, o que estão fazendo é injusto. Se ele não tivesse apelado para César, você poderia soltar ele agora mesmo. Só que o que acontece? Havia um propósito. Havia um propósito para que Paulo fosse até César, para que ele chegasse em Roma. Então Paulo, ele, como diz aqui o contexto, ele poderia estar livre. Mas, você fala para mim assim, Paulo quis ficar preso então? Não, Paulo sabia do propósito o qual ele estava designado e ele queria chegar até o seu propósito. Amém? Saiba qual é o seu propósito. Nosso propósito é salvação, né? A salvação é individual. Nós fazemos o devocional em conjunto, mas nós sabemos que a salvação é individual. Então busque
Né, Aninha? Vamos orar? Fala oi pro pessoal. Oi? Vamos Você orar? tá com vergonha? Vamos orar então. Fecha o olhinho, coloca a mão assim. Vamos orar então, papai Vamos e orar com mãe. o papai, vamos. Fecha o olho. Né? Isso. Ora, amor. Querido Deus e amado Pai, nós te glorificamos e Sim, te meu agradecemos Deus. pela rica oportunidade, Verdade, papai, de papai. neste momento compartilhar desta palavra. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por essa semana que está se iniciando. Obrigado, papai, por esta pessoa que ouviu esse devocional até esse momento, que guardou esta palavra no seu coração. Papai, que se alegrou com a história de Paulo, com os testemunhos de Paulo. Papai, que esta pessoa possa ser usada assim como Paulo foi nesse tempo. Que essa pessoa possa, através do seu testemunho de vida, possa, Senhor, falar do teu amor, da tua verdade, da tua bondade. Que essa pessoa possa testemunhar que o Senhor é bom. Que essa pessoa possa testemunhar, Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela. Ó Pai, eu tenho a plena certeza de que esta pessoa tem muito mais motivos para te agradecer do que para murmurar. Então, ó Pai, mostra-se, Senhor, de uma maneira especial para esta pessoa neste dia, nesta semana. Acampa os teus anjos ao redor desta pessoa, guardando e livrando de todo mal. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela nossa nação, pelos aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão lutando pela vida, ali, Senhor, lutando para respirar. Ó Pai, quanta agonia há no meio do povo, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor ainda permanece no controle e por isso nós te rendemos graças e te agradecemos, ó Pai. Vai de encontro com esta pessoa, Sim, meu Deus. com este pedido de oração e, Pai, que o Senhor possa sentir este toque e que de ti possa sair poder nesta hora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Faz joinha. Shalom. Shalom. Deus abençoe.